Então essa é a aula de número 22 do curso Planilha Modelo, onde eu vou mostrar como selecionar arquivos usando aí o Excel VBA. Antes de iniciar a aula, se você tiver qualquer dúvida, estarei aqui à disposição via WhatsApp ou então e-mail, e acesse o meu site para você baixar essa planilha completa e também todas as aulas desse curso, caso você desejar. Então estou aqui com a planilha já aberta, essa é a planilha que a gente vem desenvolvendo ao longo do curso. Eu vou usar aqui o atalho Alt F11 e a minha ideia é a seguinte: fazer aqui, ó, aqui nesse arquivo, por exemplo, quando a gente clica aqui em abrir, certo? Deixa eu vir aqui em procurar. Ele abre essa janela aqui, ó, para que a gente possa selecionar um arquivo para estar abrindo. A nossa ideia dessa aula é reproduzir essa mesma coisa, porém, imagina que você tem um cadastro de produto, que você quer salvar foto, aí você vai abrir para escolher a foto do produto, você quer abrir um arquivo PDF, entendeu? Então isso vai ser para você selecionar o arquivo que você quiser, ok? Então dentro aqui do módulo geral, nós vamos criar a nossa macro de selecionar arquivo. Então vamos lá, ó. Na verdade vai ser uma função, vou chamar de selecionar arquivo. Por que ela vai ser uma função e não uma macro? É porque eu vou precisar devolver aqui um texto. Então, ó, eu vou escrever aqui que eu quero devolver um texto. Quando eu abrir a caixa de seleção, eu vou selecionar o arquivo. Eu quero devolver qual é o caminho do arquivo que foi selecionado, certo? Primeira coisa, eu vou dizer já que o selecionar arquivo vai devolver vazio. Porque aí quando eu for utilizar essa função, se o retorno for igual a vazio, significa que não selecionou nenhum arquivo. Aconteceu alguma coisa que ele acabou não selecionando o arquivo. Então, para eu conseguir trabalhar com essa caixa de abrir arquivos, eu vou criar uma variável. Eu vou chamar ela de caixa, e essa variável vai ser do tipo file dialog, ou seja, uma caixa de diálogos para arquivos. A palavra file significa arquivo, dialog é um formulário de diálogo. Para eu conseguir fazer essa caixa abrir, abrir esse formulário, eu vou setar essa minha variável caixa, dizendo que ela vai ser igual a application, ou seja, a aplicação do Excel, o evento, o método file dialog, na verdade é uma propriedade, né? E entre parênteses você vai escrever o tipo de arquivo que você quer, o tipo de caixa. Então eu vou escrever essa daqui, eu vou escolher essa daqui, ó, MSO dialog open, porque aí eu vou abrir uma caixa de diálogo, certo? Então, ó, vamos só dar aqui F8, 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 não aconteceu nada, a gente apenas configurou a variável caixa, certo? No final, para poder liberar recurso da memória, a gente vai setar a variável caixa igual a nothing, certo? Aqui eu estou atribuindo o valor, aqui eu estou liberando aquele valor da memória, certo? Então aqui agora eu vou trabalhar com essa variável caixa. Eu vou criar aqui um bloco white passando a variável caixa, porque dessa forma eu não preciso ficar escrevendo caixa toda vez que eu for trabalhar com ela, ok? Para eu mostrar essa caixa de diálogo, eu vou usar o método show. Se eu for escrevendo aqui, ó, se eu for digitando no meu teclado aqui a tecla F8, ó, quando ele passar aqui, ele abre. Tá vendo aqui, ó? Ele abriu a caixa de selecionar arquivo. O que a gente pode estar mudando nessa caixa? Você pode estar mudando bastante coisa. Por exemplo, esse título que está escrito aqui, abrir arquivo, você consegue mudar ele. Aí aqui, ó, se eu quiser mudar o título, eu pego title e, por exemplo, vou colocar selecione a foto do produto, ok? Vou pegar aqui essa setinha amarela, vou jogar ali para cima de novo, vou pressionar F8, F8 de novo, e aqui tá, ó, o texto que você colocou lá como title, como título, ele mostra aqui, ok? Então vamos fechar. O que mais a gente pode mudar? Deixa eu abrir de novo. Quando você tem um sistema, por exemplo, eu quero pegar a foto de um produto da pasta imagens, certo? Então eu quero pegar daqui.
você pode definir uma base inicial no seu sistema. Então aqui, ó, eu quero, só que aqui eu não sei se eu vou conseguir pegar imagens, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar o endereço desse arquivo. Então aqui eu não estou conseguindo pegar o caminho do arquivo, mas enfim, se eu quiser, por exemplo, que ele abra sempre aqui, ó, no disco D, né? Então eu vou vir aqui dentro do meu código, ó, e vou colocar assim, ó, ponto initial file name, aí vou colocar aqui o endereço da pasta que eu quero inicial. Então quando a gente vai pressionando aqui, ó, F8, ele vai alterar o título, vai alterar a pasta de início, e quando essa janela abrir, ela já abre nessa pasta selecionada. Então isso daqui é interessante, porque você tem um sistema que você vai ter lá uma pasta, por exemplo, controle de estoque, dentro dessa pasta, você vai, sei lá, aí você já vai abrir já direto no local que o usuário já vai achar os arquivos para ele escolher, certo? É uma ideia, né? Outra coisa que você pode estar mudando é o que? É o filtro. Vamos abrir de novo. Aqui eu vou dar um F8. Aqui você tem esse filtro aqui, ó, que tem tudo enquanto é filtro, tudo enquanto é possível filtro aqui. Então o que você pode fazer? Você pode limpar esse filtro e colocar aqui somente os filtros que você julgar necessário. Por exemplo, eu só quero imagens. Então se eu vier aqui nas imagens, ó, só vai aparecer imagem, não vai aparecer tudo. Porque aqui, ó, se eu escolher aqui arquivo XML, ó, as imagens somem, só aparece arquivo XML. Se eu escolher aqui nem tem imagens, ó, mas se eu colocar todos os arquivos, ele lista tudo. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, deixa eu parar aqui o código. Existe aqui a opção de filtro, certo? Então vamos aqui, ó, ponto filters, aqui. E você pode adicionar um novo filtro. Por exemplo, ó, eu vou adicionar um filtro. Aqui você vai passar o nome dele, por exemplo, fotos, certo? Aí você vai digitar vírgula e aqui você vai colocar a extensão. Então você vai colocar asterisco ponto jpg, por exemplo. Então vamos lá, de novo, F8, ó, F8, ele vai adicionar um filtro. Quando abrir, ó, ele vai ter aqui o filtro fotos, que aí se você vier aqui na imagem, abrir, ó, aí aqui ele não apareceu porque o filtro fotos eu coloquei a extensão errada, certo? Mas enfim, se eu colocar aqui, deixa eu ver se aquela foto lá é PNG, talvez possa ser PNG, vamos de novo, alterar aqui, filters, abrir, e vamos aqui, ó, pegar o filtro de baixo, ó, agora sim. Então essas fotos elas são do formato PNG. Então, esse asterisco, o que significa isso? Ó, deixa eu parar o código aqui de novo. Significa que daqui para trás, do asterisco para trás, pode existir qualquer coisa, mas do asterisco para frente tem que existir ponto .png. Então, o nome do arquivo, ele vai pegar aqui a extensão, ok? Agora aqui se eu digitar ponto vírgula e colocar asterisco ponto jpg, ele vai identificar que essas fotos eu quero tanto o JPG, tanto PNG quanto JPG, ok? Então vamos dar um F8 de novo, ó, para a gente ver se ele vai conseguir fazer essa abertura certa para a gente. Ó. Vamos selecionar o filtro de baixo e vamos vir aqui na imagem, ó. Agora a gente tem aqui todas as imagens. Se eu tivesse fotos PNG, JPEG, ele iria aparecer também, ok? Agora como eu faço para poder saber o retorno dessa minha função? Depois que eu abrir aqui, ó, eu vou dar uma MSG Box, certo? E vou pegar a caixa, e vou pegar Selected Items, e eu pego o primeiro item. Nesse caso, a gente só vai ter um item, então ele vai mostrar o endereço desse item aqui. Existe uma maneira de você selecionar mais de um item, só que não é o caso, então eu não vou mostrar isso agora. Quando eu for ensinar alguma coisa relacionada a isso, eu mostro. Então, estou dando aqui F8 para poder iniciar, certo? F8, abriu. Eu vou então escolher aqui uma imagem, uma dessas imagens aqui, são as minhas imagens de capa, e vou clicar aqui em abrir. Aí aqui, ó, quando eu der F8, ó, ele mostra a mensagem com o caminho completo, assim como o nome e a extensão daquele arquivo, ok? Então esse aqui é o caminho completo do arquivo que eu selecionei, e é isso que a gente quer. Agora eu vou dar um F5 e vou de novo. Só que dessa vez, ó, vou dar um F5
para ele rodar direto. Só que dessa vez eu vou cancelar. Ele vai dar um erro. Por que ele está dando erro? É porque eu não selecionei nenhum arquivo. Ó. Se eu clicar em depurar, ele vai vir para cá. Não existe um item selecionado, ok? Então o que a gente faz? Eu quero fazer o seguinte. O retorno da função selecionar arquivo, ó, Ctrl C, eu quero que seja o item selecionado. Só que se der erro, eu vou fazer um tratamento de erro. Ó. Quando der erro, apenas pule para a próxima instrução. Porque aí nesse caso, ele vai tentar pegar o item selecionado. Se ele não conseguir, ele limpa a variável caixa e o selecionar arquivo, ó, o valor dele vai ser vazio. Agora como que eu faço? Eu vou vir aqui embaixo, por exemplo, subteste. Aí eu vou querer salvar, sei lá, o caminho do arquivo que eu selecionei. É só uma ideia, tá? Aí eu vou criar aqui uma variável, por exemplo, foto, do tipo texto. Aí eu coloco assim, foto vai ser igual a selecionar arquivo, ok? Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, se a foto for igual a vazio, eu só estou dando uma ideia, tá? Depois a gente vai usar isso de outras formas. Então, eu vou mostrar uma mensagem, vamos colocar assim, então vou mostrar uma mensagem de erro dizendo arquivo não encontrado, é só uma ideia, tá? E caso contrário, né? Caso contrário, eu vou mostrar uma mensagem com o valor da variável foto. E aqui eu fecho o bloco if. Então, quando a gente for trabalhar com esse selecionar arquivo, a gente vai fazer assim. Então, vou dar aqui um F8 só para começar a execução. E vou dar um F5. Então, se eu fechei o formulário, ó, ele mostra arquivo não encontrado. Se eu executei de novo, F8, F5, cancelei aqui, ele mostra arquivo não encontrado. Se eu executei de novo, F5, mas só que dessa vez eu vou selecionar um arquivo válido, ó, clico em abrir, então ele mostra a mensagem com o arquivo. A gente pode melhorar ainda essa função fazendo o quê? Os filtros, eu só adicionar filtro quando eu quiser, ok? Então eu vou fazer assim, ó, aqui em cima eu vou criar um parâmetro opcional, ou seja, eu não vou ser obrigado a informar esse parâmetro, certo? Eu vou chamar esse parâmetro meu de título. E esse parâmetro vai ser do tipo texto. E eu já vou dizer que o valor inicial dele vai ser vazio. Agora aqui embaixo, ó, onde eu tenho selecione a foto do produto, eu escrevo a minha variável título. Se eu executar agora dessa forma, olha só. Se eu der aqui um F8 e um F5, ele vem aqui, ó, abrir arquivo. Eu vou cancelar aqui, tá? Agora, se eu vier aqui, ó, e passar qual é o título que eu quero, por exemplo, selecione a foto da pessoa, porque aí eu quero um cadastro de pessoa. Você pode fazer agora o título que você quiser, basta você passar o título aqui, ó. Então vamos dar um F8 para começar e um F5. O título está aqui em cima, ó. Selecione a foto da pessoa. Vamos cancelar então. Ok, aqui. Eu vou tirar esse código daqui só para a gente ver, né? Agora aqui em cima também, eu quero o filtro. Tipo, eu não quero adicionar filtro. Eu só quero filtro quando eu quiser, ok? Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou digitar aqui vírgula, vou dar um espaço, vou digitar underline e vou dar um enter. Só para eu escrever aqui embaixo e você conseguir visualizar. Então, vou chamar de filtro. Ela vai ser do tipo texto e por padrão também ela vai ser vazio. Então, vou fazer assim, ó. Se a variável filtro for diferente, se ela for igual a vazio, então, aí eu vou pegar aqui, ó, ponto filters e vou limpar esses meus filters. Então, eu escrevo aqui, ó, clear, ok? Caso contrário, aí eu adiciono o filtro. Então, eu vou dar aqui um end if. Se eu executar de novo aqui, ó, vou dar aqui um F8 e um F5, perceba que ele vem aqui, ó. Só que aqui ele não parece aquele monte de filtro que aparecia antes, né? Eu teria que ver como fazer isso aqui. Eu vou estar gravando uma próxima aula para a gente ver como... Se eu tentar colocar ele igual a vazio ao invés de clear. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar ele igual a nothing. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. F8, F5, aqui ele deu erro.
Deixa eu ver se eu consigo colocar ele igual a vazio. F8 aqui. Aqui também não deu certo. Deixa eu ver aqui se a gente tem como corrigir isso aqui. Tá. Ponto. Clear count creator delete item parent. Eu teria que ver como deixar os filtros padrões. Eu vou estar vendo isso e eu vou estar gravando uma nova aula a respeito disso. A próxima aula eu vou estar gravando como devolver os filtros padrões aqui. Mas aqui quando eu tiver um filtro, quando não for igual a vazio, eu vou adicionar esse filtro aqui, ó. Só que aqui eu não quero esse nome fotos. Então eu vou escrever a variável filtro. E aqui, ó, quando eu quiser um filtro, eu venho aqui e digito, eu quero chamar o meu filtro de PDF, certo? Aqui é porque eu estou escrevendo, né? Vou dar um OK. Vou dar um F8 e um F5. Agora, se eu abrir aqui, ó, eu vou ter o filtro PDF, certo? Aí aqui a extensão. Essa extensão aqui, ó, não é legal eu deixar assim, senão sempre vai ter foto. Eu quero que possa ser PDF, possa ser Excel, possa ser qualquer coisa. Então, vou criar aqui em cima uma variável também opcional. Eu vou chamar ela de extensão. Ela vai ser do tipo texto também e o seu valor padrão vai ser vazio. Deixa eu dar aqui um underline e um enter para você visualizar. Então, aqui agora, onde eu tenho o texto da extensão, eu coloco a variável extensão. Porque aqui, quando eu quiser o filtro, se eu não quiser nada, ó, basta eu executar assim, ó, F8, F5. Vai abrir normal, com os padrões. Agora, se eu quiser alterar os padrões, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar a minha extensão, asterisco, ponto, PDF, ok? Então, quando a gente der um F8, F5, e você selecionar aqui o PDF, ele só vai pegar os arquivos PDFs que contém naquele local, ok? Deixa eu ver aqui mais o que a gente pode estar mudando. Título, o filtro e a extensão. Eu acho que é isso. Agora vai faltar apenas eu acertar essa parte aqui, que eu vou ver se eu acerto então na próxima aula.